Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos da Escola 7 Ezequiel de Souza Brito, uma escola de ensino médio, um centro estadual de tempo integral. Cá estou eu mais uma vez, professor Manuel Filho Brandão, ou MFB, como vocês preferirem, em mais uma aula do segundo ano. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula. Se liguem aí na vinheta. Geometria espacial, ou seja, a gente está dando continuidade a esse capítulo de geometria espacial e nesta aula abordaremos projeção ortogonal e distância, ângulos e diedros, ou seja, a gente vai finalizar esse capítulo de geometria espacial com esses tópicos, certo? Aí aqui é aquele mesmo lembrete que eu já dei nas outras aulas, então não vou ler esses outros lembretes aqui, porque vai se tornar muito repetitivo, certo? Vocês já estão ligados aí, se qualquer coisa vocês anotam aí os minutos em que se inicia cada tópico, beleza? Então vamos seguir. Aqui, ó, começando por projeção ortogonal e distância na página 94 do livro de vocês, beleza? Aí aqui, ó, projeções ortogonais. Projeção ortogonal de um ponto sobre uma reta. A gente vai ter um ponto e a gente vai projetar esse ponto ortogonalmente em uma reta. Projeção ortogonal de um ponto P sobre uma reta R é o ponto P', que é a intersecção da reta R com a reta perpendicular a R que passa por P. Ou seja, eu tenho uma reta R aqui, certo? E eu tenho esse ponto P aqui. E eu quero projetar ele ortogonalmente na reta R, certo? Então esse percurso aqui de eu projetar o ponto na reta R, ele tem que seguir um percurso de uma reta perpendicular à reta R. Ou seja, esse segmento aqui, ó, tem que ser perpendicular à reta R. E se eu tenho um ponto aqui, ele tem que seguir esse caminho aqui, perpendicular à reta R, até tocar a reta R. Aí eu vou chamar esse ponto aqui de P'. Se eu tenho um P aqui, eu vou chamar a projeção dele, projeção ortogonal dele na reta R, de P'. Espero que tenha ficado claro, né? Certo? Então, se eu tenho um ponto, eu vou projetar ele ortogonalmente. Ele vai seguir um percurso perpendicular à reta R até tocá-la e eu vou chamar esse ponto, essa projeção do ponto P de P'. Beleza? Vamos seguir. Projeção ortogonal de um ponto sobre um plano, ainda na página 94. A projeção ortogonal de um ponto A sobre um plano alfa é o ponto A', que é a intersecção com esse plano da reta que passa por A, pelo ponto A, e é perpendicular ao plano alfa, certo? E aqui é um caso particular aqui, certo? Em particular, se alfa pertencer ao plano alfa, ou seja, se o ponto A pertencer ao plano alfa, sua projeção ortogonal sobre alfa será o próprio ponto A. Ou seja, se aquele ponto pertence ao plano alfa, eu não vou ter uma projeção A', ou seja, a projeção daquele ponto que pertence ao plano alfa vai ser o próprio ponto A, nesse caso particular aqui, beleza? Agora, se eu tenho um ponto A que não pertence ao plano alfa, certo? Eu tenho que traçar uma reta perpendicular a esse plano até ela tocar o plano alfa. E onde ela tocar aqui, ó, onde essa reta perpendicular que está passando por A tocar o plano alfa, eu vou ter a projeção desse ponto A. E eu vou chamar essa projeção de quê? De A'. Ou seja, essa reta R aqui, ó, tem que ser perpendicular ao plano alfa. É como está descrito aqui matematicamente, certo? E ela passando por A, ela vai projetar no plano alfa esse ponto A', que é a projeção de A no plano alfa. Ou seja, eu estou projetando esse ponto no plano alfa. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Vamos seguir. Agora, ó, projeção ortogonal de uma reta sobre um plano. Projeção de uma reta sobre um plano ainda na página 94. Consideramos uma reta R e um plano alfa. Aí tem dois casos aqui diferentes, certo? Nesse primeiro caso, ó, se a reta é perpendicular ao plano alfa, com a interseção da reta R com o plano alfa sendo o ponto A, ou seja, eu tenho a reta R e o plano alfa, certo? E a interseção deles é esse ponto A.
Então, a projeção ortogonal da reta R sobre o plano alfa é o ponto A. Ou seja, se eu tenho uma reta perpendicular a um plano, a projeção dessa reta no plano alfa vai ser esse ponto A, beleza? De novo, se eu tenho uma reta perpendicular ao plano alfa, a projeção dessa reta perpendicular vai ser um ponto, que nesse caso aqui é o ponto A. E agora aqui no outro caso, se a reta R não é perpendicular ao plano alfa, então a projeção ortogonal da reta sobre o plano alfa, a reta R sobre o plano alfa, é a reta S, determinada pela projeção ortogonal de dois pontos distintos da reta R sobre o plano alfa. Ou seja, eu tenho essa reta R aqui, ó. Nesse caso aqui, essa reta R não é perpendicular ao plano alfa, certo? Então eu pego dois pontos distintos, pego o ponto A e o ponto B e projeto ortogonalmente esses dois pontos no plano alfa. Ou seja, eu vou ter a projeção de A, que vai ser o A', e vou ter a projeção de B, que vai ser o B', certo? Aí a partir desses dois pontos aqui, eu vou ter uma reta passando por essas duas projeções, por esse A' e por esse B', e vai ser a projeção dessa reta R. Ou seja, a projeção da reta R é a reta S, que passa pela projeção dos dois pontos distintos da reta R. Beleza? Então tá aqui, ó. A projeção da reta R no plano alfa é a reta S, que tem os dois pontos projetados, dois pontos distintos projetados da reta R. E se a reta R é perpendicular ao plano alfa, a projeção dessa reta perpendicular vai ser um ponto A, ok? Então, se é uma reta perpendicular, a projeção dela num plano vai ser um ponto. Se uma reta não é perpendicular ao plano, a projeção dela vai ser outra reta, beleza? Que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, relatem aí no bate-papo. Ainda em projeção ortogonal e distância, página 95. Aqui é só alguns exemplos de projeção, beleza? Observe o cubo abaixo. Observe o cubo representado abaixo. Nele temos que a projeção ortogonal do ponto C sobre o plano ABE é o ponto A. Ou seja, ó, eu tenho o ponto C aqui, certo? Nesse vértice aqui. E eu tenho o plano ABE, que essa face aqui é inferior, certo? E a projeção desse ponto C, nesse plano ABE, é o ponto A, ok? Vocês perceberam aí? Agora aqui no segundo caso, ó. O ponto C sobre o plano ACE, ó, tá aqui, ó, tem um ponto C no plano A, C e E, ou seja, essa face aqui mais à esquerda, certo? Essa face bem aqui mais à esquerda, certo? Que é o plano ACE, beleza? A projeção do ponto C sobre o plano ACE é o próprio ponto C. Por quê? Porque esse ponto C aqui pertence a esse plano que ele citou. Se esse ponto C pertence ao plano que ele está citando, então a projeção desse ponto C no plano que ele pertence vai ser o próprio ponto C. Agora aqui o segmento CD. Vamos localizar o segmento CD. É esse segmento aqui, certo? Eu quero projetar ele sobre o plano ABE. ABE é essa face aqui inferior, certo? A face aqui de baixo. ABE. É o segmento AB, ou seja, eu tenho o segmento CD e estou projetando ele no plano ABE. E a projeção do segmento CD vai ser o quê? O segmento AB, porque esse segmento aqui é perpendicular ao CD e pertence ao plano ABE. Agora aqui no caso do segmento AD, vamos localizar o segmento AD. O segmento AD é esse aqui em azul, certo? Quero projetar ele sobre o plano ABE de novo. O plano ABE é esse plano inferior aqui, certo? Então, a projeção do segmento AD sobre o plano ABE é o segmento AB, ou seja, como esse plano aqui, ó, como esse segmento aqui AD, porque ele não é perpendicular e nem paralelo ao plano ABE, certo? E como eu tenho que projetar esse segmento de forma perpendicular, de forma ortogonal, eu vou projetar todos os pontos dele aqui no plano ABE, e no caso ele vai ser menor, ele era um segmento maior, esse segmento AD é maior que o segmento AB. Mas como eu estou projetando aqui os pontos de AD no plano ABE, ele vai ficar um segmento menor, porque ele não é paralelo ao plano ABE. Se ele não é paralelo, se ele tem uma inclinação, nesse caso aqui, ele vai ser, a projeção dele vai ser menor que o segmento real, que é o AD, é o segmento AD, certo? Então, a projeção do segmento AD é menor e é o segmento AB, beleza? Agora aqui o segmento AC, eu quero projetar ele sobre o plano ABE. De novo, né? Vamos localizar o segmento AC. Ó. Perceba que o segmento AC é perpendicular ao plano ABE, certo?
E a projeção dele, ó, a projeção de um segmento perpendicular a um plano vai ser um ponto, né? E nesse caso aqui é o ponto A, certo? Ó, eu tenho um segmento AC, esse segmento AC é perpendicular ao plano que eu quero projetar ele, que é o plano ABE. Se esse segmento AC é perpendicular ao plano que eu quero projetar ele, a projeção dele vai ser um ponto. E nesse caso, a projeção vai ser o ponto A. Espero que tenha ficado claro. Todo mundo entendeu aí as projeções desses pontos, desses segmentos? Em alguns casos eu vou ter a projeção de um segmento menor que o segmento que eu estou querendo projetar, né? Porque ele tem uma inclinação em relação ao plano que eu estou querendo projetar ele. Aí vocês têm que prestar atenção nesses casos em particulares, beleza? Vamos seguir. Projeção ortogonal e distância. Uma observação aqui, ó. A projeção ortogonal de uma figura sobre um plano é a figura formada pelas projeções ortogonais dos pontos dessa figura sobre um plano. Ou seja, aqui, ó, eu tinha aqui um sólido, eu tinha aqui uma pirâmide, né? Eu quero projetar esse objeto sólido no plano alfa. Então, eu tenho que projetar de forma ortogonal todos os pontos dessa figura aqui, certo? No plano alfa. Então, mesmo essa figura aqui sendo um sólido de 3 dimensões, no plano ele vai ter só 2 dimensões, ou seja, eu vou projetar todos os pontos dessa figura de forma ortogonal no plano alfa, e a projeção desses pontos vai formar uma figura plana, que vai ser esse triângulo aqui, certo? Então, sempre que eu tiver que projetar um objeto em um plano, eu vou projetar todos os pontos desse objeto de forma perpendicular para esse plano alfa, e eu vou ter a projeção desse objeto no plano alfa, beleza? Então sempre eu tenho que projetar pontos de forma ortogonal à figura que eu estou projetando no plano. É isso que vocês têm que entender nessa observação, ok? Vamos seguir. Agora a distância entre dois pontos na página 95. Se o ponto A e B são dois pontos do espaço, certo? Eu estou considerando no espaço esses pontos A e B. A distância entre eles é a medida do segmento de reta AB. O segmento de reta é uma reta limitada por dois pontos, no caso, limitada por esses pontos A e B, em uma certa unidade de medida. Essa unidade de medida pode ser centímetros, pode ser metro, pode ser quilômetro, pode ser centenas de quilômetros, enfim, certo? Indicamos a distância de A, do ponto A ao ponto B, que é a distância de A a B, eu vou colocar o D aqui, ó, e mais um pouquinho abaixo eu coloco AB. Ou seja, eu tenho aqui a distância do ponto A ao ponto B. A gente representa dessa forma, certo? A representação da distância de um ponto A a um ponto B é dada por essa forma. Não importa, ó. Pode ser também a distância de B a A. A ordem desses pontos não importa, porque a distância entre eles vai ser a mesma. Não importa se eu estou considerando primeiro A ou primeiro B, entenderam? Tanto faz, a distância de A a B é a mesma distância de B até A. Vamos aqui ao exemplo. Na reta numérica, se o ponto A representa o número real menos 2, ou seja, o ponto A está aqui, e ele representa o número real menos 2. E B, o número real 1, ou seja, eu tenho B aqui, e ele representa o número real 1. Então, a distância de A a B, ou distância de AB, do segmento AB, é 3, que é a medida do segmento AB, determinada pelo valor absoluto da diferença dos números menos 2 e 1. Que está bem aqui, ó. Simbolicamente temos, ó, a distância de A a B, ou seja, eu tenho o segmento AB, bem aqui, né? Se eu tenho a distância de A a B, eu vou ter a distância vou ter o comprimento do segmento AB, certo? Aí como é que eu faço aqui? Eu pego o primeiro deles, ó. O A não estava representado pelo menos 2, então eu coloco aqui menos 2 dentro do parênteses. É legal colocar dentro do parênteses, porque esse número aqui é negativo e a gente vai subtraí-los aqui, beleza? Então fica menos o número real do outro ponto. O número real do outro ponto era o B aqui estava representando 1. Então substituo o B por 1 e subtraio esses dois aqui, certo? Então menos 2 com menos 1. Esse menos aqui ia deixar o 1 negativo, então ia ficar menos 2 com menos 1. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Mas como aqui eu estou fazendo essa subtração dentro de módulos, ó, essas barrinhas aqui indicam um módulo. E um módulo nunca vai ser negativo, certo? Esse número aqui está negativo, mas como ele está em módulos, certo? Entre essas duas barrinhas aqui indica módulo, então eu vou transformar esse número negativo em um número positivo. Porque eu estou calculando distância. E uma distância nunca vai ser negativa. Ela sempre vai ser o quê? Positiva. Então, a distância do ponto A
ao ponto B vai ser 3 unidades. Eu poderia pegar aqui também e contar. O ponto A está aqui, né? Então, conto 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então, a distância de A a B são 3 unidades de medida. Essas unidades de medida podem ser centímetros, decímetros, metro, quilômetros, enfim, certo? Aí aqui é só para mostrar que a mesma distância de A até B é a distância de B até A. Só que aqui inverte a ordem das operações. Mas como a distância é a mesma, vai dar o mesmo resultado. Só que aí é importante colocar dentro dos parênteses. Ó. Então fica 1 menos. Esse menos aqui troca o sinal do menos 2. Aí ele fica positivo. Então vai ficar 1 mais 2. Aí como eu estou em módulo, isso aqui vai ser sempre positivo. Então se ele está positivo, ele continua positivo. Então vai ser o módulo de 3 é 3. Então a distância de B até A é a mesma distância de A até B, que é 3 unidades. Ok? Espero que tenha ficado clara essa primeira noção de distância, ok? Vamos seguir. Distância entre um ponto e uma reta, página 95. A distância entre um ponto P, tem um ponto P aqui, e uma reta, ou seja, eu tenho uma distância de um ponto P, e essa reta R, é a distância entre P e sua projeção ortogonal P' sobre a reta R. Ou seja, eu quero a distância do ponto P à reta R. E essa distância vai ser a mesma distância do ponto P e sua projeção P' na reta R. Indicamos a distância de P, do ponto P até a reta R, por D de P até R, que é igual à medida do segmento P e P', que eu tenho P e sua projeção P', beleza? Vamos aqui ao exemplo. A distância do ponto C de um cubo de aresta 3 cm, a reta AB é 3 cm. Ó. Eu tenho aqui o ponto C, bem aqui, beleza? E a distância desse ponto C até a reta AB aqui, ó, tem a reta AB, e a distância do ponto C até a reta AB é 3 centímetros, porque a medida da aresta desse cubo é 3 centímetros. Aí fica claro, né, essa distância. Agora aqui, a distância de HB, ou seja, eu quero a distância desse segmento aqui, HB em verde, é a mesma distância do ponto H à reta AB, e é 3 raiz de 2 centímetros, pois o triângulo BHD é retângulo. Vamos aqui, ó. BHD é um triângulo retângulo, ou seja, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, certo? E, portanto, pelo teorema de Pitágoras, temos que, ó, a hipotenusa, no caso, é o segmento HB, né? Ó. HB em verde é a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois catetos, né? Que é o cateto DH ao quadrado mais o cateto DB ao quadrado. Vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, beleza? Aí vamos substituir aqui, porque a gente sabe que as medidas de DH e DB, que são as arestas desse cubo, é 3. Então a gente vai levar esse 3 ao quadrado nos dois casos, né? Então vai ficar o quê? Ó, a hipotenusa HB ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, porque as arestas, a medida das arestas desse cubo é 3 centímetros. Beleza, vamos lá. Aí aqui a gente tem 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Vamos supor que aqui a gente tivesse 9 mais 9. 9 mais 9 não é a mesma coisa que 2 vezes 9, não é? 9 mais 9 é a mesma coisa que 2 vezes 9. Então, em vez de a gente colocar 2 vezes 9, como a gente tem aqui 3 ao quadrado, a gente vai colocar o quê? 2 vezes 3 ao quadrado, porque a gente está somando 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, vai ser a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado, não é isso? Está correto? Então, aqui ficou HB ao quadrado é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. Isso aqui é porque a gente vai cancelar os expoentes aqui e fica mais fácil o nosso cálculo, beleza? Então, aqui, ó, o expoente 2 da hipotenusa aqui é HB, né? Passa para o outro lado como o quê? Como raiz. Então, vai ficar raiz de 2 vezes 3 ao quadrado, certo? Como esses dois elementos aqui estão se multiplicando, eu posso cancelar o índice 2 dessa raiz com o expoente 2 do 3, certo? Então, cancelando aqui, ó, 2 com 2, o índice 2 com o expoente 2, esse 3 sai de dentro da raiz. Então, fica o quê? 3 raiz de 2. Ou seja, a medida do segmento HB é 3 raiz de 2. E foi o que o exemplo nos deu aqui, né? Então, a distância do ponto H até a reta AB é 3 raiz de 2. Ou seja, a medida do segmento HB é 3 raiz de 2. Ok? Vamos seguir. Distâncias entre um ponto e um plano, página 95 ainda, né? A distância entre um ponto A e um plano alfa
é a distância entre o ponto A e sua projeção ortogonal à linha sobre o plano alfa, certo? Então, tem um ponto aqui, e a distância desse ponto ao plano alfa vai ser a mesma distância desse ponto A e sua projeção ortogonal à linha desse plano alfa, certo? O importante aqui é que uma projeção sempre tem que ser ortogonal. Ortogonal porque esse ponto aqui não pertence ao plano alfa e eu estou traçando uma reta perpendicular até essa reta tocar o plano alfa e formar o ponto A', que é a projeção do ponto A. E se eu quero a distância desse ponto A ao plano alfa, vai ser a mesma distância desse segmento aqui, A'. A linha sendo a projeção do ponto A. Aí indicamos aqui, ó, a distância do ponto A ao plano alfa é igual à distância do segmento A'. A linha sendo o quê? A projeção do ponto A. Beleza? Vamos seguir. Agora aqui, ó, distância entre uma reta e um plano paralelos. Página 96. Aqui, ó, dados um plano alfa e uma reta R paralelos, ou seja, essa reta R aqui, ó, é paralelo ao plano alfa. A distância entre a reta R e o plano alfa é a distância entre um ponto A qualquer de R, ou seja, esse ponto A aqui eu tenho que considerar um ponto A pertencente à reta R, e o plano alfa. Ou seja, aqui, ó, eu quero o quê? Eu quero a distância da reta R ao plano alfa, e eles dois são paralelos, né? Essa reta e o plano são paralelos. Então eu tomo de início esse ponto A, certo? Aí eu pego esse ponto A e projeto esse ponto A, projeto ortogonalmente esse ponto A no plano alfa, ou seja, eu traço uma reta perpendicular passando no ponto A e tocando o plano alfa. Aí quando essa reta toca o plano alfa, ela vai criar a projeção do ponto A. A projeção do ponto A é o quê? É o ponto A'. Então eu vou ter um segmento, o segmento A'. E nesse caso aqui, se esse ponto A pertence à reta R, e esse ponto A' aqui, que é a sua projeção, está no plano alfa, eu vou ter a distância dessa reta ao plano alfa, que vai ser a mesma distância de quê? Desse segmento aqui, desse segmento A', a linha sendo sua projeção, a projeção desse ponto A. Aí indicamos, ó, a distância da reta R ao plano alfa, igual à distância do ponto A e sua projeção A' no plano alfa. Ó, sendo A' a projeção ortogonal de A sobre o plano alfa, que foi o que eu já descrevi, certo? De novo, então se eu quero calcular a distância de uma reta R a um plano alfa, essa reta e esse plano paralelos, eu tomo de início um ponto A pertencente a essa reta e projeto esse ponto A ortogonalmente no plano alfa, certo? Então vou ter um segmento o quê? O segmento A'. E a distância desse segmento A' vai ser a mesma distância dessa reta R ao plano alfa, ok? Vamos seguir. Distância entre dois planos paralelos, página 96. Dados dois planos paralelos, alfa e beta, ou seja, eu tenho esse plano alfa paralelo ao plano beta. A distância entre eles é a distância entre qualquer ponto do plano alfa e o plano beta, ou vice-versa. Por exemplo, aqui, ó, eu quero a distância desse plano alfa ao plano beta. Então, eu pego um ponto A, pertencente a esse plano alfa, certo? Esse ponto A pertence ao plano alfa. Aí eu projeto esse ponto A de forma ortogonal no plano alfa, certo? Então, a projeção ortogonal desse ponto A no plano beta vai ser o ponto A', ou seja, eu tenho um ponto A pertencente ao plano alfa, projeto esse ponto A no plano beta, e aí eu vou ter o ponto A', e aí eu vou ter então a distância desse plano alfa ao plano beta, que vai ser o que? A mesma distância desse ponto A até sua projeção A' no plano beta. Ou seja, quando eu quero calcular distância entre dois objetos, pode ser uma reta e um plano, pode ser um plano e outro plano, certo? O primordial, o essencial, o fundamental é o quê? Eu pegar dois pontos. Um ponto pertencente a esse plano inicial e eu projeto esse ponto que eu tomei primeiro aqui. Eu tomei primeiro o ponto A, projeto ele ortogonalmente no outro objeto que eu quero calcular a distância entre esses dois objetos, né? Nesse caso aqui, os dois objetos são o quê? O plano alfa e o plano beta.
Aí eu pego esse A e projeto ele ortogonalmente nesse outro objeto plano beta. E eu vou ter o quê? Um segmento. A linha sendo o quê? A projeção desse ponto A. E nesse caso eu vou ter o quê? A distância desses dois planos. A distância desse plano alfa ao plano beta. Esses dois planos sendo o quê? Paralelos. Ok? Vamos seguir. Distância entre duas retas reversas ainda na página 96. Duas retas reversas, R e S, dadas duas retas reversas, R e S, a distância entre elas é a distância entre qualquer ponto da reta R e o plano que contém a reta S e é paralelo à reta R, ou vice-versa. Certo? O que nós temos aqui? Ó? Nós temos a reta R, que é reversa à reta S, ou seja, não existe um plano que contém essas duas retas, certo? Essas duas retas estão em planos distintos, beleza? Aí eu quero o quê? Eu quero a distância da reta R à reta S. Então eu pego aqui, ó, eu pego essa reta S e o plano em que ela está contida, ou seja, essa reta S está contida no plano alfa, beleza? Aí qual é o próximo passo? O próximo passo é eu pegar um ponto A, pertencente a essa reta R. E dado esse ponto A, eu projeto ele ortogonalmente no plano alfa em que a reta S está contida, certo? Ao projetar, eu projeto porque, ó, se eu tenho uma reta R, vai existir sim um plano em que essa reta S está contida. E no caso, eu vou conseguir projetar esse ponto A no plano alfa. Aí eu projetei, né? Eu projetei o plano A e aí eu tenho sua projeção, que é o ponto A'. Esse ponto A' pertencente ao plano alfa em que a reta S está contida. Ou seja, eu vou ter o quê? Um segmento A'. A linha sendo a projeção desse ponto A. Ou seja, se eu tenho esse segmento aqui, A', eu vou ter a distância dessa reta R à reta S, porque essa reta S está contida no plano alfa, ou seja, a mesma distância da reta R ao plano alfa é a mesma distância da reta R à sua reta reversa S. É isso que a gente tem que entender aqui em distância entre duas retas reversas. Aí vamos aqui para esse reflita. A distância entre duas retas reversas pode ser nula. Se vocês quiserem dar pausa aí para pensar um pouquinho, eu vou responder logo. Então daí pause aí. Não, ó, pois duas retas reversas necessariamente não pertencem ao mesmo plano. Ou seja, quando duas retas pertencem ao mesmo plano, a distância entre elas é nula. E nesse caso, duas retas reversas não podem pertencer ao mesmo plano. Ó, se a distância é nula, elas se tocam. Deste modo, existe um plano que as contém. Se existe um plano que contém essas duas retas, elas nunca vão ser o quê? Reversas, porque duas retas reversas não pertencem ao mesmo plano, ok? É isso que vocês têm que entender. Quando é que a distância entre duas retas vai ser nula? Quando essas duas retas pertencem ao mesmo plano. Duas retas reversas podem pertencer ao mesmo plano? Não podem. Duas retas reversas não podem pertencer ao mesmo plano. Então, nunca a distância entre duas retas reversas vai ser nula, ok? Porque duas retas reversas pertencem a planos distintos. Beleza? Vamos seguir. Ângulos e diedros, página 97. Ângulo entre duas retas concorrentes. Já vimos que duas retas concorrentes determinam quatro ângulos 2 a 2 opostos pelos vértices. Ao PV opostos pelo vértice. E, portanto, congruentes 2 a 2. Ou seja, eu tenho essas duas retas aqui concorrentes e esse ângulo aqui é oposto pelo vértice a esse. E esses dois ângulos aqui são congruentes. A mesma coisa vale para esses outros dois. Esses outros dois aqui também são opostos pelos vértices e são congruentes. Aqui um exemplo com números. Ó. Como esse ângulo aqui é oposto pelo vértice a esse ângulo x, ou seja, esse ângulo x mede o quê? Mede 110 graus. Aí outra coisa que vem ao caso. Ó. Esse ângulo aqui, esse ângulo de 110 graus e o ângulo y, eles são o quê? Ângulos suplementares. São aqueles cuja soma é igual a 180. Ou seja, esses dois ângulos aqui são suplementares e a soma deles tem que dar 180 graus. Então, vamos resolver aqui essa equaçãozinha. Ó. Então, se esses dois ângulos são suplementares, ele tem que dar 180 graus. Então, eu mando... Então, aqui, com certeza, o y vai ser igual a 70 graus, porque 70 graus mais 110 graus vai dar 180 graus. Ou seja, a gente encontrou o valor do ângulo y. O ângulo y é 70 graus. Ou seja, aqui, se eu fizer esse giro completo aqui, somando todos esses quatro
ângulos aqui, eu vou ter o quê? 360 graus, certo? Perceberam aí? Essas propriedades de retas concorrentes e dos 4 ângulos que elas formam. Vamos seguir. Agora aqui, ó, ângulos entre duas retas paralelas, página 97. O ângulo entre duas retas paralelas, extensão da ideia de ângulo de medida θ. Isso aqui é uma letra grega também, certo? A gente chama ela de θ. Estudada no ensino fundamental, tem medida igual a 0. No caso aqui, eu estou chamando o ângulo de θ e eu estou dando a medida dele, que é 0 graus. No caso aqui, de duas retas serem paralelas. Quando é que duas retas vão ser paralelas? Duas retas R e S vão ser paralelas se elas forem coincidentes, ou seja, se elas forem iguais. Se duas retas são coincidentes, o ângulo entre elas são paralelas, né? E o ângulo entre elas é o quê? Ó? É 0 graus. Agora, se eu tiver também duas retas distintas R e S, mas essa reta R e S são o quê? Paralelas. Está aqui a simbologia, né? A reta R e a reta S são paralelas. Ou seja, a interseção dessas duas retas é vazio. Ou seja, o ângulo θ entre elas é 0 graus. Por quê? Porque elas são paralelas. Então ficou claro, né? Se duas retas são paralelas, elas podem ser distintas ou coincidentes. O ângulo entre elas vai ser o quê? 0 graus. 0 graus porque elas são paralelas. Beleza? Ângulos entre duas retas reversas. Página 97. O ângulo entre duas retas o ângulo entre duas retas reversas R e S de medida θ é o ângulo formado entre a reta R e a reta S', sendo S' uma reta paralela a S e concorrente com R. Eu não vou ler essa simbologia aqui matemática não, porque eu acho que vai só complicar a nossa vida aqui. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem uma reta R reversa a reta S, ou seja, elas não podem estar contidas em um mesmo plano. Elas estão contidas em planos distintos, essa reta R e essa reta S. E eu quero o ângulo entre essas duas retas reversas. O que eu faço? Eu projeto uma reta paralela a essa reta S, que eu chamei de quê? De S', certo? Então, essa reta S' é paralela à reta S, e no caso, essa reta S' é concorrente à reta R. Se essa reta S' é concorrente à reta R, eu vou ter esse ângulo θ aqui, ou seja, eu vou ter um ângulo entre essa reta S' e essa reta R, que vai ser o mesmo ângulo entre essa reta R e sua reta reversa S, ok? Que esse ponto V aqui é só o ponto de interseção dessa reta S' com a reta R, certo? De novo, eu quero o quê? Eu quero o ângulo da reta R com sua reversa S. O que eu faço? Eu projeto uma reta paralela à reta S, que eu chamei de S', e que toca a reta R. Aí sim eu vou ter esse ângulo θ, que vai ser o ângulo entre essas duas retas reversas. Esse ângulo θ eu chamo de θ porque é um ângulo genérico, ou seja, eu posso substituir esse ângulo θ por qualquer valor. Vamos supor que aqui esse ângulo seja de 30 graus, então esse ângulo θ vai ser igual a 30 graus. Só como exemplo, beleza? Vamos seguir aqui. Agora, ângulo entre uma reta e um plano. A gente tem 4 casos aqui, beleza? Nesses 2 casos aqui, essa reta e esse plano são o quê? Paralelos. Ó. Reta R não concorrente ao plano alfa. Ou seja, essa reta e esse plano, nesses 2 primeiros casos aqui, eles são paralelos, certo? Nesse caso aqui, ó, a reta R é coincidente à reta R', ou seja, se essa reta R está contida no plano alfa, a sua projeção vai ser a própria reta R, beleza? Então, se essa reta R está contida no plano alfa, então o ângulo entre essa reta R e o plano alfa vai ser o quê? 0 graus. O outro caso é se essa reta R é paralela ao plano alfa, ou seja, essa reta R vai ter uma projeção R' no plano alfa, certo? Ou seja, ó, que é o que está descrito aqui simbolicamente. A reta R é paralela ao plano alfa e R não está contida em alfa. Logo, a reta R é paralela à sua projeção R' e o ângulo entre a reta R e o plano alfa vai ser o quê? 0 graus, porque essa reta está paralela ao plano alfa. Ou seja, resumindo,
Se uma reta R é paralela a um plano alfa, o ângulo entre essa reta e o plano vai ser o quê? 0 graus. Agora, se a reta R é concorrente ao plano alfa, existem esses dois casos distintos. Vamos aqui para o mais simples. A reta R e o plano alfa são perpendiculares. Então, a reta R e S são perpendiculares, ou seja, eu estou considerando uma reta S pertencente ao plano alfa, que é perpendicular à reta R, ou seja, só para ficar provado que essa reta R é com certeza perpendicular ao plano alfa. Se essa reta R é perpendicular ao plano alfa, isso já nos diz que o ângulo entre essa reta e o plano alfa vai ser o quê? 90 graus. Isso aqui é bem simples de perceber, né? Agora aqui, no outro caso de eu ter só uma reta R concorrente ao plano alfa, mas nesse caso aqui, essa reta R não é perpendicular, então ela vai formar sim um ângulo com o plano alfa. Eu não sei qual é esse ângulo. Se eu não sei qual é esse ângulo, eu posso chamar ele de um ângulo arbitrário, que é o ângulo, eu chamo de ângulo θ, certo? Sempre quando eu estou considerando o ângulo de uma reta e um plano alfa, eu vou considerar o menor ângulo, certo? Porque o maior ângulo vai nos dar mais trabalho. Então, eu considero o menor ângulo entre essa reta e o plano alfa. Como é que eu consigo ter esse ângulo θ? Eu pego essa reta R, projeto ela no plano alfa, ou seja, eu vou ter a projeção dessa reta R, que vai ser a reta R', e o ângulo entre essa reta R e sua projeção vai ser o mesmo ângulo dessa reta R e o plano alfa. Beleza? Então, está explicado aí os 4 casos de ângulo entre uma reta e um plano. Ok? Vamos seguir. Ângulos entre dois planos. Página 98. Se dois planos alfa e beta, ou seja, eu tenho o plano alfa e o plano beta, são concorrentes, R é a intersecção desses, intersecção deles, desse plano a intersecção desse plano alfa e esse plano beta é a reta R, que é onde eles se tocam, ou seja, onde esses planos se tocam é a reta R, certo? Aí gama é um plano perpendicular à reta R. E as retas S e T, ou seja, essa reta S e essa reta T, são as intersecções de alfa e beta com gama, certo? Então, como gama toca o plano alfa e toca o plano beta, a intersecção de gama com alfa é a reta S e a intersecção de gama e beta é a reta T. Então, o ângulo entre os planos alfa e beta é o ângulo formado entre as retas S e T. Ou seja, o que eu queria era o quê? Eu queria o ângulo entre os planos alfa e beta. Então, eu peguei esse plano que intersecta os dois, certo? E é perpendicular à reta R. Aí eu vou formar o quê? Mais duas outras retas, a reta S e a reta T, que vão ser as intersecções de alfa e beta com o plano gama. Então, eu vou ter o quê? Esse ângulo aqui, formado pelas retas S e T, e vai ser o quê? O mesmo ângulo do plano alfa com o plano beta, que vai ser esse ângulo θ aqui. Esse ângulo θ pode ser qualquer valor, beleza? Aí, se dois planos alfa e beta são paralelos, então o ângulo entre eles é nulo, ou seja, mede 0 graus, se eles forem paralelos. Nesse caso aqui, a gente não tem planos paralelos, a gente tem o quê? Planos concorrentes. Então, a gente precisa mais ou menos de montar todas essas projeções aqui, toda essa arquitetura aqui, para ter, então, essas duas retas S e R que vão formar esse ângulo entre os dois planos alfa e beta, ok? Agora, diedros, página 99. Sejam EI e E2, dois semiplanos de mesma origem T. Aqui, ó, o E1 e E2 são o que? Semiplanos. O que são semiplanos? Perceba que plano não tem início nem fim, certo? É aquela superfície que cresce infinitamente para todos os lados, certo? O semiplano, não. O semiplano vai ter origem em uma reta. Nesse caso, é a reta T. Esses dois semiplanos têm origem na reta T. E um plano comum, um plano qualquer, não tem origem, certo? E um semiplano ele vai ter origem em uma reta. É isso que vocês têm que entender sobre semiplanos, ok? Aí, ó. Não contidos em um mesmo plano. Ou seja, esses dois semiplanos não estão contidos em um mesmo plano. Ou seja, quem são esses semiplanos? É o semiplano E1 e E2. Chama-se diedro ou ângulo diedro a figura formada pela reunião dos semiplanos E1 e E2. O que vai ser esse diedro? Vão ser os ângulos formados por esses dois semiplanos.
No interior aqui, ó, onde está o laserzinho aqui, ó, aqui onde tem até a face aqui, a gente vai ter um ângulo menor, né? Esse ângulo menor aqui vai ser um dos diedros, certo? Porque esses dois semiplanos vão formar esse ângulo menor e esse outro ângulo maior, certo? Mas quando a gente está considerando ângulos, a gente sempre considera só esse ângulo menor. Mas existe também esse outro ângulo maior, ou seja, esses dois semiplanos aqui estão formando os dois diedros. Esse de ângulo menor e esse outro de ângulo maior, ok? O menor é o que está no interior desses dois semiplanos e o maior é o que está no exterior aqui desses dois semiplanos, ok? Aí, ó, dado um diedro e um plano alfa, perpendicular à aresta do diedro, a aresta vai ser a reta T. Chama-se ângulo plano ou intersecção do plano alfa com o diedro, a medida θ desse ângulo. A medida θ desse ângulo é considerada a medida do diedro. Ou seja, esse ângulo plano vai ser o seguinte: eu vou ter um plano alfa intersectando esse diedro aqui. Intersectando esse plano tem que ser perpendicular à reta de origem desses dois semiplanos, que é a reta T. Ou seja, esse plano alfa é perpendicular à reta T, certo? Então ele vai formar esse ângulo aqui, esse ângulo θ no plano alfa. Ou seja, ele vai formar o quê? Um ângulo plano entre esses dois semiplanos que formam um diedro. Mas o que a gente chama aqui é de ângulo plano, a intersecção desse plano alfa com os dois semiplanos, ok? Nesse caso, no diedro, beleza? E essa observação aqui eu já fiz, que é o seguinte: ó, para a medida do diedro, consideramos o θ. Esse ângulo θ sempre vai estar entre 0 e 180 graus, certo? Porque esse menor aqui vai estar entre 0 e 80 graus. Esse maior aqui também, no caso esse maior não. Esse maior aqui vai ser maior que 180 graus. Por isso que a gente sempre vai considerar esse ângulo menor aqui entre os dois semiplanos, que vai ser o quê? O nosso diedro. Nosso diedro vai ser o ângulo, vai ser essa região aqui entre os dois semiplanos, essa região menor aqui entre os dois semiplanos, ok? Beleza? É isso aí. Meu muito obrigado a todos vocês, alunos online presentes nessa aula virtual, ou aqueles que assistirão depois a aula virtual, quando puderem, e que assistirão do começo ao fim. Enfim, bons estudos sempre aí para vocês, muita força nessas atividades remotas, porque acredito que a gente ainda vai seguir por alguns meses nessas atividades remotas. Muita força nas atividades. Até breve, até a próxima aula. Tchau!